Capítulo 14. Liberdade responsável. Agrada mais a Deus a imolação que fazemos na nossa vontade, sujeitando à obediência, do que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer. Agostinho de Hipona. Quando Lisa, minha filha, era adolescente, chamei-a para uma conversa bem paternal. Na ocasião, eu disse que, como eu havia feito com seu irmão mais velho, agora faria também com ela. Expliquei que, por causa do evidente amadurecimento dela, não havia mais necessidade de tratá-la como criança. E também lhe assegurei que, daquele dia em diante, eu retiraria várias proibições e restrições próprias de seu tempo de infância. Essa conversa se repetiu quando chegou o tempo de Liz estudar fora do país. Na ocasião, fizemos a mesma coisa. Removi determinadas restrições e dei a ela uma liberdade ainda maior de decisão. Nas duas ocasiões, com alguns anos de intervalo, a minha caçula repetiu a mesma frase: "Não sei o que faço com tanta liberdade." Eu e minha esposa rimos e, ao mesmo tempo, apreciamos a atitude dela. Qual foi a razão, como pais, da nossa satisfação com a postura dela? A constatação de que, ao descobrir que nos oferecemos uma dimensão maior de liberdade à nossa filha, demonstrava que possuía responsabilidade. Não se tratava de medo nem de hesitação para usufruir a liberdade que lhe foi concedida. O nosso Pai também nos concedeu em Cristo Jesus liberdade. Contudo, Ele espera igualmente que exercemos liberdade com responsabilidade. Isso se evidencia pelo fato de que as Escrituras revelam, por um lado, que Cristo veio nos libertar e, por outro, devemos exercer essa liberdade de forma responsável. Temos constatado que o verdadeiro conceito bíblico de liberdade tem sido, por parte de muitas pessoas, incompreendido. Cremos que há particularmente dois extremos em que tais cristãos demonstram essa falta de compreensão. O primeiro extremo pode ser visto naqueles que não desfrutam a liberdade que Deus disponibilizou aos homens por ignorância. Desconhecem a obra de Cristo, que em seu primeiro sermão publicou. Chamou para si o cumprimento da profecia de Isaías. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4,18. A expressão proclamar liberdade e libertar revelam claramente a natureza e o propósito da missão do Messias. Aliás, em referência a ele e a sua obra, Isaías também profetizou parte da razão de sua vida: para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isaías 42:7. Contudo, vale destacar que se Jesus afirmou que o conhecimento da verdade liberta, João 8,32, conclui-se, portanto, em contrapartida, que a ignorância da verdade escraviza e mantém cativo. O segundo extremo não envolve diretamente a ignorância da liberdade que nos é oferecida, até porque normalmente é praticado por pessoas que já experimentaram essa liberdade divina. Eu diria que o caráter da ignorância desse erro é indireto, pois está mais relacionado a ignorar os limites ou a manutenção dessa liberdade. O que incorre nesse outro extremo acaba comprometendo a liberdade recebida. Sim, distorcer a liberdade bíblica tem feito muitos voltarem à prisão. Paulo declarou aos Gálatas: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Gálatas 5:1. Se não agirmos corretamente com a liberdade que recebemos, correremos o risco de anulá-la e, assim, retornar à escravidão anterior. Os Gálatas cometeram esse erro voltando à lei e, dessa forma, caíram da graça. Gálatas 5:4. No entanto, Pedro destaca que muitos retrocederam pela volta ao pecado de onde haviam sido libertos e, assim, tornaram seu último estado pior que o primeiro. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas,
enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes fora transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e assim a porca lavada volta a revolver-se na lama. 2 Pedro 2, verso 20 ao 22. O primeiro extremo, a ignorância, impede alguém de desfrutar, pela própria falta de conhecimento, a liberdade que Deus quer manifestar na vida dos homens. O segundo extremo é ainda pior que o primeiro, porque faz que as pessoas, depois de provarem a liberdade em Jesus, abortem a liberdade recebida, voltando dessa forma à escravidão da qual escaparam. É necessário distinguir dois fatos que devem ser compreendidos, tanto de modo isolado como também complementares. Uma coisa é a libertação como o ato de intervenção de Deus. Outro é o que fazemos com essa liberdade, ou seja, a responsabilidade humana. Aqui faremos referência à combinação desses dois elementos como liberdade responsável, assim expressamos a liberdade que Deus ofereceu, e a responsabilidade humana de fazer uso correto da liberdade que nos foi dada. A lei da liberdade. É importante destacar que libertação, como ato divino, vem por meio da palavra de Deus. É a pregação das Escrituras que ilumina os olhos dos cegos espirituais, João 9,39, que ativa a fé no coração, Romanos 10,17, e que nos conduz à vida eterna, João 5, verso 24 e 39. Contudo, é igualmente relevante ressaltar que o exercício da liberdade responsável, que também pode ser classificado como manutenção da liberdade, ou seja, a comissão que recai sobre os homens, também se dá por meio da palavra de Deus. Portanto, podemos dizer que as Escrituras são tanto o meio de obtenção como de prevenção da liberdade oferecida aos homens. Cremos ser essa a razão pela qual Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, classifica a palavra de Deus como lei perfeita e lei que traz liberdade. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1,25. A palavra de Deus é denominada como lei que traz a liberdade, também chamada de a lei do rei, Tiago 2,8. Por quê? Porque tanto trouxe liberdade para a nossa vida, como também é o meio pelo qual, ao andarmos nela, preservamos essa liberdade. Quando Tiago fala da lei da liberdade, enfatiza a prática da palavra. Entendemos que não fomos libertos do dever de cumprir a lei divina, mas sim do pecado, para poder praticar essa lei. Agora, pela graça, podemos viver de acordo com a lei de Deus. Em contrapartida, não se pode negar que seremos julgados pela mesma lei que nos provê e mantém a liberdade recebida. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Essa lei não nos aprisionou, pelo contrário, libertou-nos do pecado. Entretanto, escolhemos nos tornar servos dela. Para vivermos plena e satisfatoriamente tal liberdade, é necessário entender corretamente o ensino bíblico sobre o assunto. Queremos explicar isso. Recordo-me de uma ocasião em que eu ensinava Israel, meu filho primogênito, sobre a liberdade que ele teria a partir de então, de fazer escolhas e tomar decisões quanto à sua própria vida. Alertei o garoto que cada escolha feita o levaria a um destino diferente, mas, naquele caso, não necessariamente errado. Quando questionou sobre a escolha que ele faria, eu me surpreendi com a pergunta: Pai, o que você quer que eu queira? Tentei mais uma vez explicando que eu estava dando liberdade a ele para fazer sua própria escolha, e ele garantiu que havia entendido o que eu propunha. Entretanto, complementou meu raciocínio. O fato de você me dar liberdade de escolha é justamente porque me ama e quer me ver crescendo. Não significa que eu não deva me preocupar em manter o meu amor, respeito e admiração por você como pai e como alguém mais experiente. Também não significa me tornar autossuficiente.
Quero escolher aquilo que você aprova, aquilo que lhe agrada. Naquele momento percebi que, semelhantemente, o Espírito Santo fazia arder no coração a convicção de que o fato de Deus nos ter concedido liberdade de escolha não significa uma emancipação da dependência dele. A rebeldia e a autossuficiência afastam o homem do Criador desde o início. No entanto, a sujeição a Deus e a dependência dele devem ser vividas intensamente por todos os cristãos. Devemos, portanto, distinguir certo nível de autonomia e de independência. Isso é liberdade responsável. Infelizmente, porém, alguns têm se deixado levar pelo engano de uma graça distorcida e, dessa forma, optam por uma liberdade irresponsável. Charles Swindoll, referência na literatura cristã contemporânea, comenta esse tipo de comportamento. Torcer as escrituras para que se acomodem aos nossos desejos não tem nada a ver com a graça. Tal racionalização é liberdade descuidada, liberdade sem limites, que nada mais é do que desobediência com outra roupa. Alguns podem vê-la como uma graça maravilhosa. Chamo isso de graça abusiva. Aqueles que agem assim não apenas vivem confusos e se ferem, mas confundem e ferem os outros. É disso que a segunda metade do capítulo 6 de Romanos trata. Ser tão determinado a voar livre a ponto de abusar da própria liberdade que lhe foi concedida. É sábio pensar na graça como um privilégio a ser desfrutado e protegido, não como uma licença para agradar a nós mesmos. Quem nos escraviza? Para entender a libertação que nos foi dada, em primeiro lugar, precisamos entender quem nos escraviza. Tal compreensão é essencial para cultivar a liberdade alcançada. Portanto, o ponto de partida de entendimento correto da liberdade é a recorrente afirmação bíblica de que éramos escravos do pecado. Vimos que o problema central da humanidade começou com Adão, o cabeça da humanidade, quando ele foi vencido pelo pecado. O apóstolo Pedro afirmou: o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19. Logo, essa escravidão começou já na primeira geração dos homens e, como explicado, foi transmitida a toda a humanidade. Romanos 5,12. O Senhor Jesus falou acerca dessa escravidão do pecado aos judeus que creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, verso 31 ao 36. Vale ressaltar que a raiz dos distúrbios pecaminosos era a natureza humana. Não se deve confundir o problema do pecado da humanidade como se tratasse meramente de ações erradas. O ato pecaminoso origina-se na natureza pecaminosa. Cristo afirmou: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a divisão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, do 21 ao 23. Tanto o Antigo como o Novo Testamento especificam que o comportamento humano pecaminoso deriva-se da natureza pecaminosa. O Altíssimo, por meio do profeta Jeremias, declarou: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13, 23. Os dois exemplos apresentados apontam para a imutabilidade da natureza, quer do homem, quer dos animais. O ponto em questão é que, assim como era impossível ao povo etíope de pele mais escura com a maioria dos povos africanos mudar a cor da pele tez, semelhantemente, como era impossível ao leopardo remover as suas manchas,
Também era igualmente impossível que o comportamento pecaminoso humano fosse alterado pelo poder ou pela capacidade humana. Entretanto, uma mensagem profética foi oferecida. Se, em algum momento, a mudança da natureza se tornar possível, então a mudança de comportamento seria igualmente concebível. Tal realidade se cumpriria nos dias da nova aliança firmada por Cristo. A questão da natureza pecaminosa também é destacada no Novo Testamento. Paulo escreveu aos crentes efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, verso 1 ao 3. Os que ainda não nasceram de novo são chamados de filhos da desobediência, pois esta é a natureza adâmica, o legado de pecaminosidade transmitido pelo primeiro homem. Como a desobediência sempre teve consequências, pode-se afirmar inevitavelmente que a humanidade recebeu a classificação de filhos da ira. Tanto uma quanto outra condição está vinculada à expressão éramos por natureza. A questão da natureza pecaminosa como ponto central e original de um comportamento não alinhado com os princípios do Criador. Também pode ser vista em alguns exemplos em que as Sagradas Escrituras distinguem pecado no singular de pecados no plural. Um exemplo é a proclamação do João Batista acerca de Jesus. Ele afirmou: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A população atual do globo terrestre gira em torno de 8 bilhões de pessoas. Mas o que dizer de todos os que já povoaram a face da Terra ao longo dos anos? Se além desses números incalculáveis de pessoas levarmos em conta a quantidade de pecados praticada pelos seres humanos individualmente, a multidão de pecados é imensurável. Portanto, como que diante de tal assombroso volume de pecados na humanidade, a Escritura fala de Jesus como aquele que tira o pecado do mundo? Isso me parecia, nas leituras bíblicas de quando eu ainda era um garoto, um erro de cálculo. Até começar a perceber que a Bíblia distingue o pecado no singular, que retrata a natureza pecaminosa, de pecados no plural, que aponta para as práticas pecaminosas. Outro exemplo pode ser constatado quando Paulo, ao mencionar Adão, disse: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um, Romanos 5,12. Aqui ele se referia ao pecado original que afetou a natureza humana. No entanto, ao escrever aos crentes Efésios e referindo-se a Cristo, o apóstolo afirmou: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas de sua graça. Efésios 1:7. Isso mostra que Jesus, Cristo, também veio tratar com as nossas ações pecaminosas, não apenas com a natureza adâmica. Ambos os aspectos são importantes e complementares. Não queremos dizer com isso que sempre que o termo pecado aparece no singular, trata-se de uma referência à natureza pecaminosa. No entanto, isso acontece com certa recorrência. Nas Escrituras, Paulo escreve aos cristãos de Roma. Fez várias declarações sobre o pecado apontando para a natureza pecaminosa. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam seus desejos. Romanos 6,12. E, pois o pecado não os dominará. Romanos 6,14. Vimos que foi justamente por causa da natureza pecaminosa do homem que a lei de Deus não podia ser obedecida. A Escritura afirma: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as suas justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 3 e 4. Éramos escravos de uma natureza contrária à lei divina, e era impossível ao homem nessa condição devotar plena obediência ao preceito divino.
Por isso, a Bíblia esclarece que, mediante a lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado, Romanos 3:20, e que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, Romanos 5:20. Paulo, na Epístola aos Romanos, atestou: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, Romanos 7:5. E também afirmou: eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, Romanos 7:7. Na carta aos Gálatas, o apóstolo pontuou que assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, Gálatas 3, verso 24. Tais declarações nos ajudam a entender que, embora o ser humano não pudesse manifestar obediência à lei de Deus por causa da natureza pecaminosa, o Criador decidiu usar essa inabilidade para provar a incapacidade humana de viver a sujeição plena ao Senhor e, dessa forma, comprovar quanto precisamos de Jesus e da sua obra sacrificial. Deus seja louvado! Cristo veio nos libertar desta escravidão. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelo homem, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, verso 3 ao 7. Mais uma vez, a palavra de Deus indica que éramos escravos do pecado, o que fica subentendido na expressão por toda espécie de paixões e prazeres. Se por um lado a definição bíblica comprova que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, 1 João 3,4, a Bíblia também sustenta, por outro lado, que o oposto da escravidão do pecado é a obediência a Deus. Mas graças a Deus que, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Romanos 6,17. Portanto, a obra de Cristo não se limita a meramente perdoar-nos os pecados já praticados. Ela vai muito além. A essência daquilo que Deus realizou por nós é tratar com a natureza pecaminosa que antes nos escravizava. Esse é o cerne da libertação provida por Deus. Como funciona a liberdade que recebemos? Por isso, nunca podemos confundir o fato de sermos livres por Cristo como sermos livres de Cristo. A pregação banal da graça tem levado muitos a acreditar que a única função do favor divino é cobrir os pecados. Tal discurso sugere que a graça divina tem poder de nos libertar da condenação do pecado cometido, mas nega que ela tem o poder de nos libertar do poder do pecado, das garras escravizadoras da natureza pecaminosa. Essa mensagem, conscientemente ou não, preserva o homem na mesma incapacidade de obediência da escravidão na qual vivia, quando era um ímpio qualquer. Se a interpretação da revelação da graça de Deus em Cristo, João 1,17, se limita apenas ao perdão dos pecados praticados, qual seria a diferença entre a lei e a graça? Na antiga aliança, já havia perdão dos pecados. Se a nova aliança veio apenas para dar continuidade aos que já se experimentavam anteriormente, qual é a razão de ser estabelecida? Porque se diria, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Hebreus 8,6. Qual é a razão de classificar a nova aliança como superior? A resposta vem na revelação de ela ter sido baseada em promessas superiores. A explicação é aplicada no versículo seguinte: pois, se aquela primeira aliança fosse perdida, não seria necessário procurar lugar para outra. Hebreus 8,7. Qual era o defeito da antiga aliança? Se nela já havia perdão para o homem pecador? Como é o exemplo de Davi? 2 Samuel 12,13.
Do que mais precisaríamos? Justamente da libertação do cativeiro da natureza pecaminosa. A graça bíblica verdadeira nos vincula a Cristo por meio da obediência e sujeição que antes não nos eram possíveis. A verdade é que ainda somos escravos. Obviamente, não estamos mais debaixo do antigo amo. A diferença é que agora trocamos de senhorio. Paulo falou desse paradoxo, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7:22. Isso mostra que o escravo, naturalmente falando, é livre espiritualmente falando. E que, por outro lado, livre, naturalmente falando, é escravo espiritualmente falando. Ou seja, os escravos naturais foram libertos de sua prisão espiritual, ao passo que os naturalmente livres foram feitos escravos de Cristo. A palavra de Deus esclarece que a fé que salva é aquela que nos leva a confessar Jesus como Senhor. Romanos 10, verso 9 e 10. A palavra grega traduzida para Senhor é Kyrios, cujo significado é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor, o que possui e disposição de algo. Proprietário. Esta era a expressão utilizada por um escravo para referir-se ao seu dono e define a natureza da nossa relação com Cristo. A diferença é que antes da conversão, não tínhamos condições para nós mesmos de escapar das garras do pecado. Todos éramos escravos, ainda que o nível de resposta ou falta dela, de cada um ao senso moral fosse distinto. Anteriormente, o nosso antigo amo nos mantinha cativos a seu domínio. Por isso, esquivar-se de tal escravidão não estava ao alcance da nossa capacidade. Contudo, faz-se imperioso reconhecer que, após a conversão, a escolha de que a quem nos sujeitamos passou a ser nossa responsabilidade. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes fora transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Romanos 6, verso 14 ao 19. Percebe-se que, ao longo do texto de Romanos 6, não só dos versículos mencionados, o apóstolo emprega a palavra escravos. Algumas traduções empregam servos e escravos no mesmo trecho. No entanto, a diversificação dessa palavra, que são sinônimas, é mera opção de estilo de texto do tradutor. A verdade é que nos escritos originais de onde se traduziu o texto bíblico, a mesma palavra grega é empregada o tempo todo. Trata-se da palavra doulos, cujo significado é escravo, servo, atendente, homem de condição servil. Em sentido metafórico, aponta para alguém que se rende à vontade do outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens, dedicado ao próximo mesmo em detrimento dos próprios interesses. Portanto, o ser humano, mesmo após a conversão, ainda viverá debaixo da escravidão. A diferença entre o que se dava antes e depois da conversão é a possibilidade de escolher a quem serviremos. Só é viabilizada após o novo nascimento. Conforme já constatamos em outro capítulo, a nova natureza nos empodera para vencer a velha, mas não a elimina. A confusão de alguns ao deduzirem que após a conversão
tudo já está pronto e realizado, sem que se requeira do homem interação alguma com a obra divina, tem origem em uma análise parcial das declarações bíblicas. Desde o início deste livro, temos insistido que a soma das declarações bíblicas é que determina a verdade. Diante disso, analisaremos 2 textos que falam do mesmo assunto. Em um deles, tudo parece já estar resolvido. Em outro, porém, vemos aquilo que devemos fazer, em comparação ao que já foi feito em Cristo. A ideia de que tudo já está feito em relação à escravidão do pecado, como a dedução lógica de que não há mais nada a ser feito, baseia-se em afirmações como estas. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,6. Percebemos neste versículo uma das conjunções verbais no pretérito, o que indica que a ação já foi realizada. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Entretanto, o mesmo escritor, movido pelo mesmo Espírito Santo que o inspirou na Epístola aos Romanos, declara aos santos de Efésios: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4, verso 22 ao 24. Sabemos que a palavra de Deus não se contradiz. Logo, diante de aparentes contradições, encontramos na verdade desafios de interpretação. Se por um lado há versículos que falam de uma obra já feita, por outro há versículos que tratam do mesmo assunto, embora indique que ainda devemos fazer algo a respeito. Isso não quer dizer que devemos escolher um lado, atribuindo-lhe o estado de certo e rejeitando o outro, atribuindo-lhe a classificação de errado. Se assim fosse, a Bíblia seria um livro contraditório e teríamos escolhas variadas a serem feitas diante de tais circunstâncias. E isso relativiza tanto a inspiração da Sagrada Escritura quanto sua aplicação. Portanto, conclui-se que, diante de aparentes contradições, temos aspectos que, embora distintos, também são complementares. O texto que fala de algo já realizado aponta para o que Cristo fez por nós e é uma realidade no mundo espiritual. Trata-se de uma provisão. O que temos a fazer em relação ao que Cristo fez não é uma espécie de complemento ou aperfeiçoamento. Trata-se sim de apropriação. Veja o que Paulo, no contexto de despir-se do velho homem, disse aos Colossenses: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Colossenses 3, verso 9 ao 10. Aqui o apóstolo volta a falar do velho homem já despido, assim como falou do velho homem crucificado, Romanos 6,6. A realidade do que Cristo já fez em nosso favor não pode, em absoluto, ser negada. Contudo, é preciso admitir que tal provisão não tem efeito automático na nossa vida. O que foi provido deve ser apropriado. Esta é a razão pela qual Paulo declarou a Timóteo: tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Ele não se dirigia a um descrente que ainda necessitava de conversão. O apóstolo falava a alguém que já havia feito confissões públicas de sua fé. Isso indica que a apropriação do que Jesus fez por nós é um ato contínuo e progressivo. Em razão disso, afirmo que a apropriação da provisão divina é ato contínuo. Motivo este da afirmação de Paulo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O apóstolo interpreta a frase "o justo viverá pela fé", indicando tratar-se de algo mais do que um único ato inicial de fé. Paulo indica tanto continuidade quanto progressão ao usar a expressão "do princípio ao fim é pela fé". Essa fé que também é expressa por meio de obras, como afirmou Tiago, em Tiago 2, do 14 ao 18.
envolve um posicionamento de mudança comportamental que é fruto da escolha de sujeitar-se a Deus, não ao pecado. Falaremos mais acerca desse tema no capítulo sobre a santificação. A falsa liberdade. A Bíblia condena o discurso de liberdade como desculpa para pecar. Paulo exortou aos crentes da Galácia: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gálatas 5:13. Pedro também fez admoestações acerca da mesma questão. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia. 1 Pedro 2,16. Atualmente, muitos cristãos têm confundido ser livre por Cristo como ser livre de Cristo. A transformação divina no homem vem sendo, em algumas circunstâncias, em nome da graça, substituída por uma espécie de conformação com a escravidão do pecado. O trágico é que chamam isso de liberdade. Levam alguns cristãos desviados a crerem que podem se imaginar livres, mesmo que na prática ainda sejam escravos do pecado. Essa falsa liberdade é oferecida como desculpa para dar ocasião à vontade da carne e como pretexto da malícia. A verdade é que fomos libertos do pecado para obedecer à lei divina, por isso questionamos como foi possível confundir essa verdade a tal ponto de alguns deduzirem justamente o inverso, ou seja, que fomos libertos da lei para poder pecar. Isso sem mencionar aqueles que sustentam para os outros uma promessa enganosa de liberdade, quando eles mesmos, contraditoriamente ao que proclamam, são escravos de práticas pecaminosas que tentam justificar sobre o pretexto de uma doutrina da graça e da liberdade descontextualizada da palavra de Deus. Pedro falou acerca desse tipo de gente, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, engana com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2:18 e 19. As palavras enganam e aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro evidenciam a natureza e o propósito maligno desse tipo de mensagem. Além disso, podemos afirmar que as Escrituras igualmente condenam o discurso de liberdade como desculpa para induzir outros ao pecado. Observemos as instruções de Paulo aos santos de Coríntio. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja chamado deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses ou muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir, você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo.
Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. 1 Coríntios 8, verso 4 ao 13. A abordagem do apóstolo é bem acurada. Ele atesta que, a despeito de haver ídolos chamados de deuses, eles não são de fato os deuses e, portanto, o ídolo nada é. Como tal raciocínio, Paulo deixa claro não ver problema algum em se comer de tudo, até mesmo a comida sacrificada a ídolos, como veremos na próxima transcrição bíblica, desde que a advertência a seguir seja observada. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8:9. A Bíblia não diz com isso que a liberdade de uns acarreta problema para os outros. O foco está em exercer uma liberdade responsável, que não se torne uma desculpa para levar outros ao pecado. O Evangelho é algo que se vive, não apenas de modo isolado, mas em contexto social. Justamente por isso, o apóstolo destaca que está disposto a renunciar à liberdade que tinha como indivíduo de comer todas as coisas para uma restrição imposta pela lei do amor, evitando assim comer o que escandaliza um irmão por quem Cristo morreu. Em contraste ao ensino bíblico, vemos cristãos que querem advogar uma liberdade de graça para poderem fazer o que, em suas palavras, a religião condena. Dessa forma, explicitamente contrária à orientação da palavra, tais pessoas atropelam quem quer que seja que aparente ser seu inimigo, inimigo da liberdade que eles pretendem desfrutar. O ponto principal aqui não é apenas deixar de fazer o que é errado, mas também evitar fazer o que é direito nosso para que um cristão ainda fraco na fé por causa de sua ignorância das verdades bíblicas não venha a tropeçar. O apóstolo elucida isso na mesma epístola ao falar do que é lícito, embora não seja conveniente. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isso é, da consciência do outro, não da sua própria, pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graça, porque sou condenado por algo pela qual dou graças a Deus, assim, quer que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, verso 23 ao 33. A lei do amor se resume nas palavras: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. A mesma instrução foi dada aos crentes de Filipenses. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. Isso apresenta, sem dúvida, alguma conexão entre a liberdade que temos e o uso responsável desta. Quando a alegada liberdade de alguém se torna desculpa para não se incomodar com o fato de que o outro pode se escandalizar com aquilo, acaba por ser revelada uma conduta irresponsável, egoísta, carnal e, portanto, pecaminosa. Fico aborrecido com cristãos que, ao advogar seus direitos à ingestão de bebida alcoólica em restaurante e festas, se defende que, caso alguém se escandalize, o problema não é deles. Mais do que discutir se há ou não liberdade para determinadas práticas, precisamos aprender a abrir mão até mesmo daquilo que se presume ser um direito, a fim de não escandalizar ninguém.
Isso é liberdade responsável. Por exemplo, alguns cristãos não conseguem entender que mesmo que não pequem ao admitir determinados bens ou posses, podem acabar pecando pela forma em que ostentam o que foi adquirido de forma lícita. Que possamos crescer, amadurecer e, à luz da orientação bíblica, viver a liberdade responsável.